Eu imagino que haverá um severo agravamento do abolicionismo penal, aquela tese jurídica vulgarmente referida no debate público como bandidolatria. É, em síntese, a quase extinção das consequências do crime, seja por redução das penas, por meio da descriminalização de comportamentos ilícitos, da soltura em massa de presos e também de restrições operacionais à atividade da polícia. Mas, antes de ficar especulando sobre o amanhã, nada mais justo do que dedicar um olhar retrospectivo à presidência do ilustre ministro Luiz Roberto Barroso. A presidência do Barroso se destaca, em primeiro lugar, pela impopularidade da Corte. Quando tomou posse, a aprovação do STF era de 32%. Atualmente, essa avaliação favorável aos ministros caiu pela metade. Segundo aqui a pesquisa Poder Data mais recente, só 16 em cada 100 brasileiros consideram o trabalho do Supremo como bom ou ótimo. E o tribunal viveu, sob a liderança do Barroso, seu nível mais baixo de aprovação na série histórica. Assim, não que o ministro se importe. Afinal de contas, ele mesmo já declarou que considera que o Supremo tem um papel contramajoritário, ou seja, contra a vontade e a opinião da maioria. E, em situações excepcionalíssimas, um papel de vanguarda iluminista, ou seja, a missão de liderar a sociedade brasileira que, coitada, caminha pelo escuro, precisa da luz que emana dos integrantes do STF. Uma visão antidemocrática? Talvez. Presunçosa? Com certeza. Outro destaque da presidência aqui do senhor Barroso foi a consolidação, também a normalização e a declaração expressa do STF como poder político. Cada vez mais os magistrados do Supremo criam normas jurídicas, se sobrepõem à vontade expressa do Congresso, ditam políticas públicas, pressionam parlamentares, fazem acordos legislativos de bastidores e participam de negociações entre os poderes. E isso, segundo muitos críticos e especialistas, viola o Código de Ética da Magistratura, a Lei Orgânica dos Magistrados e a própria Constituição Federal, que eu trago aqui no seu artigo 95, parágrafo 1º, inciso 3. É vedado ao juiz exercer atividade político-partidária. Ainda assim, contrariando uma interpretação literal do texto constitucional, o ministro Barroso deu a seguinte declaração, já na qualidade de presidente do colegiado. O Supremo deixou de ser um departamento técnico especializado para se tornar um poder político na vida brasileira. Ou seja, o doutor Barroso e diversos dos seus colegas acreditam que o seu papel institucional não é apenas aplicar o direito e guardar a Constituição como prevê a lei. Na sua visão, as cortes constitucionais devem empurrar a história em questões vitais quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Ou seja, aquilo que o Congresso e o governo eleitos decidirem não vale muita coisa se o STF considerar que a história não está sendo empurrada na direção certa. Portanto, o verdadeiro poder no Brasil não emana mais do povo, como estabelece a Constituição, mas sim dos tribunais, conforme determinado pela opinião, pela interpretação dos ministros do STF. Finalmente, a presidência do Dr. Barroso foi marcada pela humilhação pública internacional do Supremo Tribunal Federal, que teve a maioria dos seus ministros sancionada, ainda que diplomaticamente, pela maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América. Os americanos consideram que o STF promoveu censura prévia, violou o devido processo legal e perseguiu opositores políticos. E um dos indícios dessa suposta prática foi a declaração inflamada do ministro Barroso, que afirmou publicamente, com todas as letras, nós derrotamos o bolsonarismo. Portanto, nós estamos saindo da presidência de um ministro que quer empurrar a história para a presidência de outro ministro que parece querer empurrar a polícia para longe do combate ao crime organizado. Eu digo isso porque o Dr. Fachin é autor de decisões controversas sobre segurança pública em votos que impediam as forças policiais de atuarem em comunidades dominadas pelas organizações criminosas e obrigavam a polícia a realizar notificações prévias sobre as ações táticas sensíveis, chegando ao cúmulo de restringir o sobrevoo com helicópteros nos morros do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o STF tende a continuar contramajoritário, porque essa visão leniente do ministro Fachin com a criminalidade contrasta muito com os anseios da sociedade. Só para fechar, Ju, segundo a pesquisa Atlas Intel, o crime é uma grande preocupação para 9 em cada 10 pessoas. E de acordo aqui com a Quest, a criminalidade é isolada a maior preocupação do brasileiro atualmente. Enfim, é como diz aquele velho ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar.